Olá! Você está sabendo da última treta constitucional? Não? Então vou te contar nesse vídeo. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e você pode estar me assistindo ou pelo IGTV ou pelo YouTube. Ambas as minhas redes você vai me encontrar como professora Karina Jacques. Qual é a treta desse vídeo? Vamos logo para o assunto. Você deve estar sabendo que ontem, no finalzinho do dia, saiu um decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que liberou as atividades nas academias. Salões de beleza, barbearias, foi um bafafá desde ontem à noite. A gente só ouve e só fala sobre isso. Será que as academias vão abrir? Será que os salões de beleza vão abrir assim? Já abriram, né? Pela legalidade, né, da coisa. Esse decreto, ele na verdade diz que algumas atividades, ele modifica, certo? Um outro decreto, ele vai dizer que algumas atividades são consideradas atividades essenciais e por isso não podem ser restritas nessa época de enfrentamento da pandemia Covid-19. Então, no decreto 10.344, são considerados serviços essenciais as atividades industriais, as atividades de construção civil, salões de beleza, barbearias e academias de qualquer modalidade esportiva, ok? O decreto considera serviço essencial, então, em tese, não pode ser restrito. Mas essa treta, ela tem uma cronologia, ela tem uma história antes e eu quero arrumar essa história para a gente poder entender. Deixa quieto esse decreto bonitinho, porque no final a gente vai falar dele, se realmente ele tem poder de abrir academia ou não, se realmente eu vou deixar de fazer minha unha de verde em casa e vou poder fazer minha unha no salão, porque eu gosto daquela unhona, né? E eu tô sem a minha unha de fibra de vidro porque não sei fazer. Vamos lá. Quando começa essa história? Essa história começa, eu anotei as datas aqui bonitinho pra você, tá? Essa história começa quando chega a pandemia Covid-19 aqui no Brasil. E aí, no dia 6 de fevereiro de 2020, é publicada a Lei 13.979. A Lei 13.979 é conhecida como Lei da Pandemia, é uma lei ordinária, passou pelo Congresso, sanção do presidente, enfim. E ela vai falar sobre as medidas de enfrentamento dessa pandemia, ok? Ela que vai falar de isolamento social, ela que vai falar de quarentena, ela que vai falar de medidas restritivas, enfim, muitas delas na mão do Ministério da Saúde, mas também de outros ministérios, secretarias e também de estados, Distrito Federal e municípios, ok? Essa lei, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a hierarquia das normas, tá? A Constituição Federal tá aqui, ela fala de saúde, não é? E aí vem várias leis aqui embaixo, entre elas a 13.979, que vão regulamentar matérias de saúde. Agora, estamos num episódio, certo? Inédito na história recente da Constituição de necessidade de medidas de proteção à saúde. Então vem a Lei 13.979 e vai falar sobre saúde. Só que essa lei ela precisa ser regulamentada. Então, Constituição aqui, Lei 13.979 aqui, e aqui embaixo vão vir decretos presidenciais que vão regulamentar essa lei. Então, esse decreto que libera as academias, ele tá nessa ordem aqui, ele é o terceiro da ordem regulamentando essa lei. Peraí, né? Então, a gente tem, lá em fevereiro, sai a Lei 13.979. Quando chega em março, no dia 20 de março, o presidente Jair Bolsonaro edita a medida provisória 926. Aí vem de novo aqui para aquela ordenzinha. Constituição, lei ordinária, decreto. O presidente, quando expede o decreto, ele está aqui embaixo, abaixo da lei ordinária, abaixo da Constituição. Mas se ele expede uma medida provisória, a medida provisória está aqui, na mesma altura da lei ordinária. A medida provisória, ela pode alterar uma lei ordinária. E foi isso que a medida provisória 926 fez. Ela alterou a lei 13.979, tirando um pouco da autonomia dos estados e municípios para as medidas de combate ao coronavírus. O que aconteceu? O PDT, partido político, ajuizou a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341, junto ao Supremo, justamente alegando que a medida provisória, porque a ADI foi movida contra a medida provisória, estava ali alterando a lei e
prejudicando a atuação dos estados e municípios e Distrito Federal. Quando foi no dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal considerou esses dispositivos da medida provisória 926 inconstitucionais quando eles atrapalhavam a autonomia de estados, municípios e Distrito Federal. Eu vou ler um trechinho do que eu tinha anotado no outro post, porque eu já fiz um post sobre isso para você. O que eu anotei para você sobre essa decisão do Supremo, tá? Tá bem aqui na minha frente. A maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Fachin, que no seu entendimento afirma que a possibilidade do chefe do Poder Executivo Federal definir por decreto a essencialidade de serviços públicos, como agora esse da academia, né? Mas nessa época ainda não tinha o decreto da academia, que isso aqui foi 15 de abril, tá? Quando ele faz um decreto sem observância da autonomia dos entes locais, ele afrontaria o princípio da separação dos poderes. Então, o que o Supremo diz? Que quando o presidente faz decretos regulamentando essa lei, ele não pode ferir a autonomia dos estados. Foi o que o Supremo entendeu. Então, essa decisão do Supremo, que foi antes, porque ela foi de 15 de abril, e o decreto da Academia de Ginástica é agora de maio. Quando o Supremo diz que o decreto do presidente da República não pode ferir a autonomia dos estados, municípios e Distrito Federal, o Supremo, nessa decisão, ele já esvazia qualquer decreto do presidente que possa atrapalhar as medidas restritivas de estados, municípios e Distrito Federal. Entendeu? Mas aí vamos para a cronologia, certo? Aí a gente tem, na sequência, no dia 28 de abril, tá? Então a decisão do Supremo foi 15 de abril, e no dia 28 de abril, o decreto do presidente 10.329, ele altera um outro decreto anterior, que é o 10.282, tá? Se você não tá anotando esses números de decreto, eu vou colocar aqui nos comentários aqui embaixo essa cronologia toda, tá? Só presta atenção no que eu tô falando. E esse decreto 282, ele lá no artigo 3º, parágrafo 9º, ele diz o seguinte, olha só. O disposto neste artigo, que traz a lista de serviços essenciais, já aqui, não é? Porque todo dia está saindo quase uma lista de serviços essenciais. E aí o texto diz assim: o disposto neste artigo não afasta a competência ou a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas competências e de seus respectivos territórios, para fins do disposto no artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, que é a lei da pandemia. Então, o Supremo já tinha esvaziado o poder do presidente de, por decreto, dizer o que era essencial, e o próprio presidente, neste decreto aqui, certo? Em data 28 de abril, reconhece que não é porque ele está dizendo que o serviço é essencial, que realmente o serviço vai ser essencial lá no município A, no município B, no município C, porque este decreto não exclui a autonomia dos estados. E aí vem 11 de maio, para fazer, né, polêmica talvez, para chamar atenção, para desviar a atenção, sei lá, o presidente vem e diz aquela listinha que eu falei para você: academias, salão de beleza, barbearia, atividade industrial e construção civil. Ele coloca como serviço essencial. O que vai acontecer? Moral da história. Ele diz que esses serviços são essenciais, eles não podem ser restritos. Mas, se lá no município tal já tem um decreto do prefeito restringindo, vai valer o decreto do prefeito. Se lá no estado, né, já tem um decreto do governador dizendo que está restringido, vai continuar sendo restrito, ok? A atividade vai continuar sendo não essencial. O que vai valer, na verdade, é a autonomia de cada estado para estabelecer o que naquela região. Imagine, São Paulo, que a gente está batendo recorde de mortes por coronavírus. Manaus, que já colapsou. Imagine abrir uma academia de ginástica, entendeu? Então, o decreto, fiquem calmas, porque a gente vai continuar fazendo a uni em casa, certo? Quem treina vai continuar quietinho em casa, fazendo seus treinos em casa, porque este decreto do presidente da República, 10.344, ele só vai gerar efeitos se o governador do seu estado ou se o prefeito do seu município liberar a abertura da academia, ok?
Acompanhe a gente, que sempre que tiver uma treta constitucional, eu vou trazê-la para você. Tchau, tchau!